Luz, câmera, ação. Vamos falar de jejum intermitente. Bom, coloquei uma caixinha de perguntas sobre o jejum e tiveram várias perguntas. E eu prometo que vou responder para vocês todas elas pouco a pouco e vai ficar gravado aqui no EdTV, porque eu acredito que são perguntas muito frequentes, são perguntas que a maioria das pessoas tem dúvidas e é muito importante que fique esclarecido. E por quê? Porque eu vejo que a maioria das pessoas que fazem jejum por sua conta e risco acreditam que fazer jejum é simplesmente ficar sem comer. E não, jejum não é só ficar sem comer. Porque mais importante do que ficar sem comer um tempo, dando um descanso para o seu organismo, fazer as limpezas, fazer a digestão completamente, mais importante que isso é como você vai abrir essa janela do jejum, né? E como você fechou essa janela essa janela. Então a última refeição que você fez é extremamente importante. O que você vai consumir durante o jejum é extremamente importante, mas a primeira alimentação que você faz pós o jejum, ela é tão importante quanto. Então, tem pessoas que ficam aí fazendo jejuns super longos, mas que vão e abrem a janela num fast food ou numa macarronada. Tem pessoas que no dia anterior enfia o pé na jaca literal e fica sofrendo para fazer jejum, passando mal. Vamos entender sobre o jejum? Bom, a primeira pergunta que eu recebi foi uma pergunta com relação ao arroz integral. E a pergunta foi: comer arroz integral quando está em jejum pode? Então, vamos entender, né? Eu não entendi se a pessoa estava me perguntando quando está em jejum, ou seja, pode comer arroz durante o jejum. Essa resposta é não, né? Durante o jejum a gente só consome o quê? Água, café, sem açúcar e chá. E aí tem algumas outras exceções, se você quiser estar no jejum metabólico, ou existem outras coisas que você pode comer. Mas vamos lá, vamos falar do arroz integral. Então, em jejum não pode arroz integral. Mas, Bárbara, e para quebrar o jejum? Eu posso ter na minha refeição o arroz integral? Vamos lá. Eu quero explicar isso para vocês bem explicadinho, porque eu acredito que a maioria das pessoas lá fora não falam sobre isso. E por isso que essa dúvida é uma dúvida muito frequente. O que comer depois do jejum? Gente, se o seu objetivo com o jejum é apenas mais saúde, se você não tem nenhum interesse em emagrecer, né, fazendo jejum intermitente, você pode comer arroz integral, se ele estiver combinado com uma proteína, com uma gordura boa e com fibras, né, que o arroz integral tem fibras. Você pode comer sim ele, tá? O arroz integral, ele é mais saudável do que o arroz normalzinho, branquinho, contudo, todavia, entretanto, ele é uma fonte de carboidrato, ele faz um pico glicêmico. E entenda, quando você está em jejum, você está um período sem fazer pico glicêmico. Se você coloca algo no seu corpo, vamos supor que você vai comer arroz com batata. Não dá, porque isso aí faz um pico glicêmico muito grande e o seu corpo se descontrola naquele momento. Chegou o açúcar, uou! Entende? Então, o que acontece? Não é o melhor alimento? Não. Mas, Bárbara, se tiver arroz, um pouquinho de arroz integral, um pouquinho de feijão, uma salada, alguns legumes e uma proteína, pode. A quantidade é extremamente importante. Quando estou focada no meu emagrecimento, eu não como, geralmente, um carboidrato como a minha primeira refeição pós-jejum. Deu para entender a diferença? Pode? Pode. Pouco. Primeiro, o que você vai comer com esse arroz é muito mais interessante do que pensar só no arroz sozinho. Então, pense sempre o seguinte: abrir a janela é uma combinação de proteína, fibra e gordura boa. Se você estiver olhando o arroz integral como uma fonte de fibra, coloca um pouquinho mais de fibra. Coloca uma gordura boa aí na sua alimentação, um avocado, um óleo de coco, um azeite de oliva.
E aí depois você vai lá e vem com uma proteína. Essa combinação é a combinação perfeita. Fibra, proteína e gordura boa. É a melhor combinação. Arroz integral? Pode. Na verdade, minha gente, quase tudo... Não tô falando do jejum, mas quase tudo pode na vida. É a quantidade. É o que você fez antes, o que você vai fazer depois. É como você digere. Então, arroz integral? Pode. Fica aqui comigo. Este é o canal Conecte Transborde. Eu sou Bárbara Moraes. Eu sou especialista em emagrecimento. Eu sou especialista em transformação. Eu sou especialista em leitura corporal. Eu sou especialista em jejum, detox. Sou terapeuta holística. Sou health coach. E eu tô aqui, na verdade, para ajudar você a se conhecer. A você entender como o seu corpo, a sua mente, as suas emoções funcionam. Também estou aqui para te ajudar e te convidar, né, a dar uma olhadinha lá no seu passado, porque todas as nossas experiências do passado influenciam diretamente como que eu reajo hoje. Então, estou aqui para fazer um convite para sua transformação consciente e definitiva. E só tem consciência só é consciente e definitivo quando a gente olha para dentro. Então, não estou aqui para falar de blá blá blá, de emagrecimento, de contagem de caloria. Eu tô aqui para te ajudar a se conhecer. Viver a vida dos seus sonhos. Vem comigo, vem. Este é o canal Conecte Transborde. Eu sou Bárbara Moraes e eu tô aqui ao seu serviço para que você se conheça e viva o melhor dessa vida. Um beijo.